Olá pessoal, foi por ocasião de um sepultamento que aconteceu esse exemplo que eu trago para vocês agora. Todas as pessoas no cemitério, chovendo, muitos guarda-chuvas grandes, e eu vi lá no meio daquele grupo todo de guarda-chuvas grandes uma menina pequena, com um pequeno guarda-chuva. Acontece que os grandes, eles brigavam pelo lugar e acabavam se molhando uns aos outros. E aquela menina pequenininha, lá bem embaixo, digamos assim, por baixo de todo mundo, ficava com o seu guarda-chuva e o seu guarda-chuva protegia ela dos pingos da chuva e dos pingos dos guarda-chuvas daqueles que estavam brigando, por assim dizer, no andar de cima, por cima dela. Eu lembrei desse exemplo porque o texto bíblico de Mateus 18, o lema bíblico para hoje diz: se vocês não receberem o reino de Deus, não aceitarem a proposta do reino de Deus, assim como uma criança recebe, vocês jamais entrarão nele. E Jesus fala isso a partir de uma pergunta, quase uma provocação dos discípulos. Os discípulos chegam e perguntam para Jesus: escuta, quem vai ser o maior no reino dos céus? Quem vai ser o mais importante? Eles pedem quem vai ter mais poder. E nesse momento Jesus chama uma criança e pega essa criança e coloca ela no centro. E aí ele diz essa palavra: se vocês não receberem o reino de Deus, assim como uma criança recebe, se vocês não se transformarem em uma criança, no pensamento, na alegria da criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E quando a gente conhece um pouco da situação das crianças na época de Jesus, a gente já percebe o que Jesus quer com este exemplo. Ele não apenas coloca uma criança no centro para dizer: olha que bonitinha, olha que coitadinha. Ele muda o centro. O centro não é mais o poder, o centro não está lá em cima, nos grandes guarda-chuvas. O centro da atenção do reino de Deus está na humildade. O centro da proposta do reino de Deus não está nas grandes potências. Olha, entender isso faz toda a diferença também para nós hoje, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos a proposta do reino de Deus e procuramos interpretá-la para a nossa vida, para a nossa existência, para as nossas decisões. Então, que este exemplo do guarda-chuva pequeno, da menina pequena, que está lá por baixo, mas que não se molha, e também esse exemplo da criança que Jesus usa para ensinar, para evangelizar os seus discípulos, possa nos acompanhar e possa nos ensinar hoje também. Que você possa ter na sua humildade e na sua sinceridade a alegria de receber o reino de Deus, a proposta do amor de Deus através de Cristo Jesus também hoje. Tenha um abençoado dia.